Vamos lá então. Lucas 16, a partir do versículo 19. A gente estava falando sobre isso ontem, sabe? Vamos lá. Primeiro você tem que saber o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é anunciar os ensinamentos de quem? Diga, de Cristo. O Evangelho não é para anunciar o ensinamento do pastor Marcos. O Evangelho não é para anunciar o ensinamento da igreja Templo de Yeshua. Não. O Evangelho não é para anunciar a vida do pastor Marcos, a vida da missionária Tatiane. O Evangelho não é para anunciar nada além do que a palavra de Deus. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, diga glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele falando para o povo lá dizendo: muito me admira vocês já ter passado daquilo que foi ensinado, seguindo um outro evangelho. Quando alguém ou alguma congregação vai além daquilo que está escrito, Paulo mandou que seja anátema. O que é anátema? Excluso, expurgado, inclusive até amaldiçoado. O que é a palavra, significa a palavra anátema? Está aí, ó, expurgado, amaldiçoado, rejeitado. Tem que ser, você tem que, em outras palavras, rejeitar. Mas para você rejeitar algo, você tem que saber o que é o Evangelho, para poder você saber o que você está rejeitando, o que você está aceitando. Então vamos para a parábola do rico e o Lázaro. Jesus Cristo chegou para o povo e disse assim, ó: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia na porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de quem? Olha só, o mendigo morreu, e quem foi pegar eles? Os anjos. E levou ele para onde? É um lugar. É um lugar. Ponto e vírgula. Morreu também o rico e foi sepultado. Os anjos levou? Não. Aqui já vai falar de um outro lugar. Na onde? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Me refresque o quê? A língua fica onde? Quando você se queima, qual é o primeiro lugar que você sente dor? Em
interessante isso, né? Vamos ler. O camarada estava em tormento, não é verdade? Então ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse, mas o corpo dele estava no inferno. Então, se tem algo me doendo, me queimando, eu vou querer me refrescar aonde que estou mais sendo queimado, afetado. E ele estava pedindo para refrescar mas e o corpo? Será que não estava queimando não? Mas por que a língua? Entenda, eu quero que vocês entendam que isso é uma parábola. Por que a língua e não o corpo? Então, o que me deixa entender o motivo do rico também estar no inferno, nesse local aqui, começou pela sua língua. É a parte que mais, por exemplo, quantas vezes você já não se queimou? Você já queimou a mão? Você já queimou o corpo alguma vez? E a língua você já queimou? Eu já. Quando eu bebi algo quente. Mas aonde que é mais fácil você se queimar? A língua ou o corpo? Então por que que o rico pediu para refrescar a língua? O que tem levado você a desacreditar na palavra do Eterno? Que coisa linda. Vamos meditando. E lembre-se que isso aqui é uma parábola. Disse, porém, Abraão, no versículo 25: Filho, lembra-te de que os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte dos que querem passar daqui para vós, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, então eu te imploro que me mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho. Olha só, para que? O que é dar testemunho? Falar daquilo que viu. Aonde? Aonde ele estava? Então ele queria sair para poder falar, usar aquilo que estava queimando. Está compreendendo? Para que possa as pessoas, os meus irmãos, os meus amigos, né? Será que seria uma boa se alguém fosse no inferno e voltasse e contasse? Não seria maravilhoso? Você não queria saber o que está lá no inferno? Você não queria saber o que está lá nos céus? Hein, seu Djalma? Não seria maravilhoso se alguém fosse e voltasse para contar isso? Quantas pessoas hoje não estariam fora do inferno? Quantas pessoas hoje não estariam na igreja, por exemplo? Porque uma pessoa foi no inferno, viu, testemunhou, sentiu o erro de não seguir o evangelho, a palavra, né? Conseguiu voltar e começar a pregar. Seria maravilhoso. Foi isso que o rico pediu para Abraão, uma autorização para sair. Porém,
Abraão disse que havia um grande. Vamos ver se o rico teve permissão ou não de sair do inferno. Não é isso? Lhe dê testemunhos, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Versículo 29. Entenda bem. Isso é Yeshua ensinando. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é ninguém. Lembra do começo que eu falei? O que é o evangelho? É anunciar os ensinamentos de quem? De Jesus. Então Yeshua falou o seguinte: aí Abraão respondeu, eles têm quem? Moisés e os... qual é o conselho que está aí? Ouça. O rico estava sendo queimado. Qual foi a parte dele que estava sendo queimado? Quer dizer, ele estava falando muitas coisas que estavam desagradando a Deus. Na minha opinião. Isso aqui é a minha opinião. Por que não queimou o braço? Por que não era o corpo que estava queimando? A cabeça não estava queimando, mas sim a língua. Quantas oportunidades você deixou de ganhar por causa da sua língua? Quantas pessoas você deixou de conquistar por causa da sua língua? Quantos casamentos não foram desfeitos por causa da língua? Quantas blasfêmias você não tem falado porque alguém encheu seu coração de coisas que não tem nada a ver? Então o rico pediu para poder sair do inferno. Aí Abraão falou o seguinte para eles: eles têm Moisés e os que ouçam eles. Quer dizer, eles têm que parar de falar e começar. Mas Moisés está vivo? Os profetas estão vivos? Então como é que eu vou ouvir Moisés? E agora, hein? Como é que eu vou ouvir os profetas? Tipo Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Obadias, Samuel. Como é que eu vou ouvir os profetas que também morreram? Malaquias, João Batista. Como é que eu vou ouvi-los? Será que Moisés deixou alguma coisa escrito para que a gente possa ler? Deixou ou não deixou? Será que os profetas deixou algo, Isaías deixou algo escrito para que a gente possa ler? Será que João Batista deixou ensinamentos? Eita Deus, hein? E Malaquias, será que deixou alguma coisa escrito? E Davi deixou alguma coisa escrito para que a gente possa ouvir, para que a gente possa ficar livre desse lugar que é totalmente atormentado? Então o Abraão falou o seguinte: não, você não vai sair daqui. Vamos lá, versículo 30. Mas o homem insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aí Abraão falou para ele: se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, aquele homem, eu quero que você acompanhe comigo aí. Aquele homem conseguiu sair do inferno, hein, dona Isaura? Então, o que passar desse ensinamento aqui é o que Yeshua ensinou? A gente vê cada
vamos dizer uma palavra educada, cada heresia. Pessoas dizer que foi no inferno e viu fulano e beltrano lá no inferno, e dizer que Deus levou eles no inferno, e a pessoa achar que foi lá e dizer, gravar vídeo, dizer que foi lá, viu, sentiu e voltou. Quer dizer, quando uma pessoa, não estou dizendo que isso seja verdade ou mentira, porém, baseado no ensinamento de Yeshua aqui, o Evangelho, a pessoa que vai para lá não consegue mais voltar para dar testemunho. Então, quando uma pessoa, se eu chegar e dizer que eu fui, você está indo contra o ensinamento de Yeshua. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se alguém vos ensinar alguma coisa fora do que foi ensinado, que esse ensinamento seja anátema. Então como é que eu vou ouvir Moisés? As pessoas deixaram de ouvir Moisés. Eu estou todo arrepiado aqui, Hortência. As pessoas deixaram de ouvir os profetas. As pessoas deixaram de ouvir Malaquias. As pessoas deixaram de ouvir o ensinamento de Moisés. Não existe mais o ensinamento de Moisés. Quem falou essa parábola não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Yeshua. Ele disse: eles têm Moisés e os profetas que ouçam eles. Mas como é que a pessoa vai ouvir Moisés se não tem ninguém mais falando sobre Moisés? Não tem quem pregue. Como crerão se não tem quem pregue? Acho que foi Paulo que falou isso, não foi lá em Romanos? Como se não tem quem pregue? Mas pastor, mas está infestado de pregadores. Tudo bem, pregadores como uma doida que falou que foi no inferno e viu Michael Jackson. Dizer que foi no inferno e viu lá pessoas. Teve um pregador que disse que Deus falou com ele. Deus falou para ele que quem vai para o inferno, as mulheres que vão para o inferno, que faz chapinha, que usa maquiagem, que faz isso. Gente, esse ensinamento não é o Evangelho, não. Então, como é então, pastor? Como é que eu fico fora desse lugar? Lembra que Yeshua disse o seguinte: eis que eu estou indo para vos preparar lugar. Esse lugar aí é o mesmo lugar aonde está Abraão. Aqui, essa parábola é uma forma ilustrativa para mostrar para o ser humano aonde que ele pode ir se ouvir quem? Moisés e o Moisés anunciou a chegada de Cristo. Os profetas anunciaram. Olha Isaías 53, por exemplo. Eis que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas. Alguns profetas viram e anunciaram. Só que as pessoas não querem ouvir mais, quer ouvir o profeta do caos. Qual é o profeta que você tem ouvido? O evangelho da facilidade. A pessoa não se conserta. Lembra qual é a parte do rico que estava sendo queimada? Quantas vezes a língua encheu seu coração contra o evangelho, contra a palavra? Lembra Ananias e Safira? Ananias e Safira foram movidos pela fé para poder vender uma propriedade e entregar o valor da propriedade para a obra de Deus através dos apóstolos. Só que no meio do caminho, quem encheu o coração dele? Satanás. Como que Satanás encheu o coração de Ananias? É através da língua.
alguém chegou para ele e disse: para que você vai entregar esse valor todo? Para que você vai fazer isso? Não precisa, ninguém sabe, os apóstolos não sabem quanto é que você vendeu o terreno, você só prometeu entregar o terreno, mas ele sabe se você vendeu por X ou por 3X, pega esse valor e leva, o restante você guarda. Não é oferta? Não é oferta? Aí quando o Ananias chegou lá, entregou lá, Pedro falou: Ananias, você vendeu esse terreno por tanto? Sim, por tanto. Aí Pedro falou: por que encheu Satanás o seu? Não mentistes para homens, mas... Então quando a língua consegue encher o coração, faz a pessoa deixar de ouvir Moisés e os profetas para ouvir só Deus sabe quem. Só Deus sabe quem. Então, aí eu pergunto mais uma vez para vocês: vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem? Está sendo claro a pregação? Então, as pessoas hoje não ouvem mais os profetas. Os profetas da palavra não ouvem. Eles, tanto é que não ouve, eu provo para você isso aí. Eu provo. É tanto que não ouve, que se eu perguntar para você: me recita aí os 10 mandamentos, você vai conseguir recitar? Claro que não. Sabe por causa de quê? Que você parou de ouvir Moisés. E aonde que estão os 10 mandamentos? Quem escreveu o livro de Êxodo? Então, quando a gente lê o livro de Êxodo, a gente está lendo a mente de quem? Eles têm quem? Moisés e os... Então, se eu leio os livros que Moisés escreveu, eu estou ouvindo a quem? E, consequentemente, Moisés está transmitindo aquilo que ouviu de... E aí? Como é que você sai disso? Eu gostaria que você glorificasse. Eu gostaria que você glorificasse. Mas as pessoas não ouvem mais. Ouvem tudo que eles querem através da... Aí vai lá um profeta do caos, começa a falar besteira, começa a meter o pau, começa a distorcer a palavra de Deus, começa a dizer, começa a aceitar o pecado. A pessoa está envolvida no mundo e vai para dentro da igreja, em vez de levar Deus para o mundo, não, traz o mundo para a igreja, né? Se prostituem, são adúlteros, adulteram na cara de pau, e ainda diz assim: quem não tiver pecado, que atira a primeira. Ah não, Davi pecou, se Davi que é Davi, o homem segundo o coração de Deus pecou, e por que eu não vou pecar também? Espera aí, Davi pecou, foi perdoado? Foi, mas será que você teria estômago para aguentar a pancada que Davi aguentou? As pessoas deixaram de ouvir Moisés, e Satanás tem enchido muito o coração do povo através da... Por isso que o apóstolo Paulo disse: se alguém... Ele falou assim, ele ainda foi mais específico, ele disse: mesmo se fosse eu, ou até mesmo algum anjo que vos anuncie o evangelho, que não seja a palavra de Cristo, que seja anátema. Então, a gente vê essa parábola aqui do rico Lázaro, a gente tem uma noção aonde que a minha fé, o que eu tenho ouvido, para onde que vai me levar? Você vai para onde? Para o lugar da onde você tem dado. Que coisa forte, hein?
Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Quem é que você tem ouvido? Rapaz, eu pedi muito a Deus que Ele venha me revelar a sua palavra, sabe? Nós entramos em jejum. Olha só que grandeza de Jaum. Qual foi a parte do rico que estava queimando? Quantas blasfêmias aquele rico falou? Quantas mentiras saíram daquela boca? Quantas palavras torpes têm saído daquela boca? Aí quando ele foi para onde a língua dele levou, para onde que ele foi? Porque a língua dele levou. Eu falo isso, é minha opinião. É minha opinião, é o que eu entendo. Aí ele chegou e pediu para sair, Hortência. Aí Deus disse: não, você não vai sair daqui. Tem um grande abismo. Mas pai, se alguém sair do inferno e dar testemunho, o povo vai deixar de vir. Ele disse: eles têm Moisés. Não, Senhor. Né? Oi? Vai vendo. Não, pai Abraão, se alguém sair do inferno, vão acreditar. Ele disse: se eles não ouvirem os profetas, nem se ressuscitar alguém dos mortos, vão acreditar. Aí como é que eu vou acreditar num sujeito que diz que foi no inferno e voltou? Foi nos céus e voltou. Ué, que história é essa? Que história é essa? Será que eles foram maior do que Paulo, que morreu e não voltou? Pedro? Os discípulos? É um ensinamento muito fora daquilo. E pior que tem muitas pessoas que não são fiéis hoje a Deus, devido a essas línguas que enchem o coração do povo com palavras que não tem nada a ver. Pode me contestar, eu quero saber qual é o argumento que vai me contestar. Não vai me contestar. Então, o Eterno quer que a gente se encontre com Ele. Diga: eu vou me encontrar com Deus. Fala, igreja: eu vou me encontrar com Deus. E Yeshua disse: ninguém vem ao Pai senão eu sou o caminho. É através de Yeshua, através do Senhor Jesus, que desde Moisés até o último profeta profetizou a respeito dele. Amém? Então vamos ouvir mais a Deus e parar de ouvir línguas de profetas do caos. Cuidado com essas pessoas. O ensinamento está aqui, ó. Eu quero me encontrar com Deus. Quem é este povo? Olha que música. Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é esse? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Mas como é que vai morar no céu se a pessoa não ouve? Não obedece? É infiel? Não é fiel a Deus? Não tem Deus em primeiro lugar? Não terás outros deuses perante a mim? Não farás para ti? Vamos lá, vamos recitar. Não farás para si imagem de escultura, nem de semelhança. E tem muito crente que diz que segue a Deus tendo imagens no celular, na casa, no coração. Fazer o quê? Lembra-te do Shabat, que é o sábado, o dia do descanso.
6 dias vão trabalhar. Tem pessoas que diz que ama a Deus, mas nem um dia ela consegue separar para vir para a igreja. O trabalho domingo, segunda a sábado, e o domingo, vem para a igreja. Mas mesmo assim a pessoa não quer vir e fala que é correto. Aí ela ouve pessoas falarem, não é bem assim não. Quer dizer que encontrar Deus não tem que estar dentro da igreja? Não é bem assim como o profeta fala, não. Então, se ela não ouve o pastor, se ela não ouve o profeta, ela está ouvindo a quem? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçará nada do seu próximo. Se eu disser vai ser, vai ser. Se eu disser vai mudar, vai mudar. Deus confirmará. É desse jeito. E eu digo que essa semana Deus vai te abençoar. E assim será.